Olá, o meu nome é Ana Lívia, eu sou estudante de Sistemas de Informação na UFPA Campus de Castanhal e eu irei apresentar o artigo cujo título é Sistema de Interação Computacional baseado na detecção das mãos utilizando classificadores em cascata. O segundo autor do artigo é o professor Dr. Igor Ruiz Gomes, também da UFPA de Castanhal. A minha apresentação está organizada desta forma, onde irei primeiramente abordar a introdução e o objetivo do trabalho. Em seguida, descreverei a metodologia e as etapas de desenvolvimento. Posteriormente, apresentarei os resultados e finalizarei com as considerações finais. Os gestos com as mãos são uma das formas de comunicação não verbal existentes e que podem ser empregues em diversos campos, como no controle de robôs e também na interação humano-computador. E as soluções que se baseiam nos gestos com as mãos, que são mais eficazes, utilizam dispositivos eletromecânicos como luvas, sensores e outros equipamentos adicionais que acabam tornando essas propostas bastante custosas, além de normalmente exigir procedimentos de calibração complexos, não fornecer uma interface tão intuitiva e dentre diversas outras desvantagens. Então, o desenvolvimento de sistemas que permitam uma interação com as máquinas de maneira mais natural e acessível terão um impacto muito positivo na sociedade. E atualmente as soluções baseadas em visão computacional são alternativas viáveis, pois normalmente demandam apenas a existência de alguma câmera para poder realizar os processamentos computacionais necessários. Dessa forma, esse trabalho objetivou contribuir com as pesquisas na área através do desenvolvimento de um sistema de baixo custo computacional que, utilizando apenas a webcam do computador e algoritmos de visão computacional e processamento digital de imagens, permita acionar as teclas direcionais através da detecção das mãos em tempo real, sem a necessidade do uso de hardwares ou sensores externos que sejam complexos, de alto custo e não acessíveis. Logo, para concretizar o desenvolvimento, foi primeiramente realizado o treinamento do algoritmo de aprendizagem de máquina Hoare Cascade. Em seguida, efetuou-se a detecção das mãos com o uso do classificador treinado e, por fim, foi efetuada a interação com o computador através da definição das regiões responsáveis por representar cada uma das teclas de interesse, que seriam cima, baixo, esquerda e direita. A implementação foi realizada com a linguagem de programação C++ em conjunto com a biblioteca de código aberto OpenCV, e o treinamento do classificador foi efetuado com base no trabalho de Rezaei, que apresenta algumas aplicações a ser utilizadas na etapa de treino. O algoritmo de aprendizagem de máquina utilizado é baseado no método proposto por Viola e Jones, onde classificadores supervisionados em cascata são treinados a partir de muitas imagens positivas e negativas, para posteriormente efetivar a detecção de objetos em outras imagens. Essa abordagem foi escolhida por oferecer técnicas inteligentes, de baixo custo computacional e também por ser um método de bastante robustez e que permite, por exemplo, o treinamento para a detecção de diversos objetos em circunstâncias adversas, como é o caso da baixa iluminação. Desse modo, foram utilizadas 2.496 imagens positivas que foram adquiridas através da webcam, utilizada no desenvolvimento, da internet e dos datasets Hand Gesture Database, de Makeda et al., e Significant Sign Language Alphabet Dataset, disponível gratuitamente na plataforma Kaggle. Já as amostras negativas, que são ao todo 7.994 imagens, são oriundas da internet e do dataset Real and Fake Face Detection, disponibilizado pela Universidade de Yonsei, da Coreia do Sul. Algumas dessas amostras negativas são aleatórias, enquanto que outras possuem determinadas regiões do corpo humano para fundamentalmente indicar um background que seja similar aos que são encontrados nas amostras positivas, para dessa forma tentar garantir um maior desempenho do modelo. Todas as imagens positivas possuem basicamente as mãos fechadas com a palma voltada para frente e o polegar ao lado do indicador, conforme esses exemplos no slide. Então, esse foi o gesto estático escolhido para ser capturado em tempo real. Após a seleção dessas amostras, foi realizado o treinamento do classificador, que durou aproximadamente 16 horas. Para efetuar a detecção das mãos, foi primeiramente realizada a conversão dos frames para a escala de cinza, em seguida efetuou-se a equalização do histograma e, por fim, utilizou-se o método Detection Scale, pertencente ao OpenCV, que implementa a classificação em cascata, percorrendo a imagem de entrada em diferentes escalas, e retorna após todos os procedimentos uma lista de retângulos
com suas respectivas coordenadas, indicando os locais onde as mãos foram detectadas com êxito. Os argumentos especificados para esse método foram o valor 1.09 para o fator de escala, que basicamente determina o quanto uma imagem será redimensionada em cada uma das escalas, o valor 30 para a quantidade mínima de vizinhos, que neste caso demanda a existência de pelo menos 30 detecções sobrepostas para que o alvo possa de fato ser considerado, e por fim foi especificado que os retângulos devem possuir um tamanho mínimo de 110 por 110 pixels. Em seguida foi efetivada a interação com o computador utilizando a webcam integrada do notebook. Foi especificada uma resolução de 640 por 480 pixels e também, para tornar a experiência de uso do sistema mais agradável, foi efetuado o espelhamento do vídeo para que o movimento das mãos em tempo real estivesse na mesma direção que o movimento realizado pelo usuário. Em seguida, foi determinadas as regiões na imagem que representam cada uma das teclas direcionais. Essas regiões, no caso, foram determinadas estrategicamente com a intenção principal de aumentar a agilidade do usuário durante os acionamentos sucessivos e também para caracterizar de uma forma ideal que cada área retangular presente no vídeo corresponde. Após ter determinado essas regiões retangulares, o algoritmo vai verificar qual das teclas deverá ser acionada por meio da detecção da cor do retângulo que é obtido pelo método de classificação ao localizar as mãos. Agora serão apresentados os experimentos e resultados do trabalho. Para avaliar os acionamentos sucessivos, foi desenvolvida uma aplicação simples de 500 por 500 pixels que permite que o personagem tenha um deslocamento de 20 pixels para cada uma das 4 direções. Essa imagem exibe a interface da aplicação, o resultado da detecção das mãos em tempo real e também o processo de acionamento das direções ao posicionar as mãos sobre as regiões referentes às teclas para a direita na letra A, para cima na letra B, para a esquerda na letra C e para baixo na letra D. Para completar todo esse percurso do personagem para a direita e para a esquerda, são necessários 21 acionamentos cada, enquanto que para cima e para baixo são necessários 13 acionamentos cada. Logo, o total de acionamentos das teclas direcionais são 68. Com base nisso, utilizando um cronômetro com precisão de 1 por 100 segundos, foi avaliado o tempo de resposta médio para completar todos os percursos do personagem seguindo aquela ordem de movimentação, que seria primeiro para a direita, em seguida para cima, após isso move-se o personagem para a esquerda e finaliza trazendo o personagem para baixo. 3 pessoas realizaram esse experimento 6 vezes e o tempo médio para o primeiro participante foi de 5,91 segundos, para o segundo participante foi de 7,18 segundos e para o terceiro participante foi de 8,27 segundos. É válido ressaltar que esses foram os períodos médios para acionar 68 vezes as teclas direcionais, o que evidencia que o sistema é capaz de capturar as mãos e efetuar o acionamento das teclas direcionais em uma velocidade de processamento adequada para o uso do sistema em tempo real. Foi avaliado também o desempenho do detector treinado, considerando um total de 100 imagens de testes presentes no dataset de Makeda et al. Ao finalizar esse experimento, houveram 80 verdadeiros positivos, 20 falsos negativos e 18 falsos positivos. Após obter esses dados, foram computadas as métricas de precisão, recall e F1 score. A precisão foi equivalente a 82%, o recall foi de 80% e, por fim, o F1 score, que indica a qualidade geral do modelo de classificação, foi de 81%. Ao término dessa pesquisa, foi proposto o desenvolvimento de um sistema de baixo custo computacional que permite a interação à distância com o computador através da detecção das mãos em tempo real, utilizando classificadores em cascata baseado em características RAR. Esse sistema faz uso apenas da webcam do computador, não necessitando de quaisquer outros mecanismos externos de alto custo e não acessíveis. Através dos experimentos, pode-se observar que o modelo proposto permite o acionamento das teclas direcionais em um tempo de resposta eficiente e adequado para a execução de diversas aplicações computacionais e, além disso, o detector das mãos obteve um desempenho geral satisfatório quando considerado todos os valores obtidos em relação às métricas de avaliação computadas anteriormente. Para trabalhos futuros, almeja-se aprimorar a performance do sistema, de um modo geral, assim como incluir novas funcionalidades, como a possibilidade de controlar o mouse.
Essas são as referências utilizadas no trabalho e muito obrigada a todos.